Fala galera do meu canal, Teologia em Você, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. E hoje nós estamos aqui com uma super novidade. Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Olha que capa linda, olha. Toda marronzinha. Quando a gente olha que belezura essa Bíblia. Amigo, ó, couro. E as páginas douradas? Muito linda! Vamos falar um pouquinho sobre essa Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui esse conteúdo de 2.400 e poucas páginas, tá? Um conteúdo super interessante com uma ciência e uma teologia bem atualizada, tá bom? Então, peguem o fluxo aí e analisem como será. Aposto com vocês que será uma excelente Bíblia de estudo para vocês poderem ter também aí na coleção de vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela. Então, galera, qual a tradução NVT? O que significa? Olha, nova versão transformadora, tá? É a base dos textos dela nas versões originais, em hebraico, aramaico e grego. Ela foi lançada em 2016 pela editora Mundo Cristão, tá bom? E ela é equivalente, né, a New Living Translation, que é a americana, tá bom? Então, assim, ela tem uma tradução de equivalência formal e de equivalência dinâmica. Quem ainda não entende sobre isso, dá uma olhadinha nos meus vídeos que eu falo sobre esse tipo de tradução, que é excelente. Então, dentro dessa tradução, a NVT pega o quê? Do texto massorético da Bíblia hebraica, tá bom? E da Septuaginta. Logo, ela também faz comparações com os manuscritos do Mar Morto e os manuscritos gregos, como o Pentateuco Samaritano, a Peshitta Siríaca, a Vulgata Latina. Então, pense num texto que é extremamente confiável a partir dos aspectos da tradução, como conversão de pesos e medidas, esclarecimento de línguas metafóricas, né, atualizações de termos teológicos. Então, ela faz super bem. Então, é uma Bíblia que tem, além disso, mais de 25 mil notas de estudo. E vamos dar uma olhadinha como é que ela é, né? Olha o acabamento. O marronzão aqui, lindo. Essa Bíblia aqui é do pastor Beto, ele emprestou pra gente, lá da Assembleia, um amigo nosso, um irmão, e sempre nos abençoa com suas Bíblias. Deus abençoe, pastor. Então, olha, tá aqui, tá? Ela tem um tipo de sumário sobre o Antigo Testamento e o Novo, ela coloca junto a numeração para as pessoas que têm dificuldade com achar os números, está aprendendo ainda, né? Ele dá uma introdução básica sobre o que é a Bíblia NVT. A partir dessa realidade, ela te dá um guia de recursos, de como utilizar essa Bíblia, o que está nas laterais, questões de autoria, data, questões históricas, as epígrafes laterais, leituras adicionais, introduções e seções, artigos cronológicos, notas, títulos e subtítulos de esboço, as notas temáticas que eles criam para estudo, que isso é muito interessante, ajuda demais, os perfis pessoais que eles desenvolvem, sistema de referência de palavra cruzada, isso é muito bom, e de palavras de estudo. Logo, essa NVT é uma Bíblia boa, tá? É uma Bíblia que realmente ela assim faz uma diferença para o leitor que quer o detalhe das coisas. Faz uma linha de tempo. A NVT ela já tenta traduzir não sabe se o tempo da criação, mas ela também pensa ela que entre 4.000 e 3.500 a.C. houve o dilúvio, mas também coloca aqui, ó, uma interrogação, não se sabe do processo. O que ela vai saber é quando chega a partir de Abraão, né? Que você vai ter uma base de 2000 a.C. Tem os mapas gerais do estudo da NVT. E aqui ele traz muitos detalhes sobre esses mapas. A partir disso, ela vai fazer a questão de quem são os colaboradores. Eu gosto muito disso. Para mim é muito importante saber quem são, olha,
os exegetas que estão comentando cada texto. Isso faz toda a diferença na confiabilidade do comentário bíblico, viu? Não é qualquer gato e cachorro que diz que a Bíblia é de fulano de tal. Fulano de tal é quem? Estudou aonde? Qual relevância ele tem? Senão não quero nem saber. E aí, quando a gente entra aqui, a lista de pesos e medidas que a gente falou, das moedas antigas. O talento, 60 mil, 35 quilos. Uma mina, 600 gramas. Um ciclo, 12 gramas. Ele vai fazer uma introdução, a interpretação do Antigo Testamento, as leituras, a mensagem. A Bíblia é bem novinha, né? Tem uma arqueologia e fontes do Antigo Testamento. Olha que interessante esses pontos. Olha, por exemplo, os provérbios sumérios. Exemplos de provérbios sumérios. Provérbios eclesiásticos. É sempre bom ver que, olha, como tem... Olha, profecias de Nefertiti, épico de Gilgamesh, que é Noé, né? O dilúvio. Olha como ele já faz as analogias, sem dizer que nada que é mentira, que fulano e ciclano, não. O Código de Hammurabi, as leis acádias são semelhantes à de lei de Moisés. Olha como o mundo gira e tudo é muito bem trabalhado. Muito bom isso aqui, muito bem feito. Urim Tumim, os textos hititas, acádios e egípcios sobre como descobrir a vontade dos deuses. Olha que interessante, rapaz. O ritual das serpentes. Orações ugaríticas com o propósito de tornar eficaz o veneno da serpente. Muito bom. Então, assim, é uma Bíblia que é extremamente atual e com uma arqueologia bem científica. Porque ela traz os contextos que estão na nossa Bíblia, que são provados a partir de outros contextos históricos, né? Inscrição de Balaão, 700 a.C. Inscrição aramaica que menciona o nome de Balaão, um bom profeta que morreu em razão de suas ações. Aí ele dá uma introdução ao Pentateuco. Isso aqui é muito científico. Bíblia boa, viu? Super recomendo agora. Olha, a autoria. Aí ele vai trazer todo esse contexto do que se pensa, a redação, a crítica das fontes. Será que foi Moisés mesmo? A confiabilidade histórica, é um texto crítico, sim, mas confiável. Os gêneros, a interpretação. É muito show essa Bíblia. Quando se entra no contexto de Gênesis, é o livro dos começos, o universo da humanidade e tal. Ele já te traz aqui um estudo. Olha, ele já entra com um resumo num estudo para você pegar bem o fato. Olha como ele coloca as notas, a autoria, a redação, tá? Logo, o estilo literário. Isso aqui é para quem gosta de teologia. Essa Bíblia é boa. Pense na Bíblia top. O significado da mensagem, as leituras adicionais, se você quer saber aqui, ó, referente teórico, você vai ter. E aí ele começa o texto bíblico. Isso aqui é show demais. E eu gosto de Bíblia de estudo assim, ó. Mais da metade é estudo e um pouco só que é versículo. Bíblia de estudo boa é assim, ó. Os estudos temáticos já da criação. Aí ele vem o sábado, o descanso, vem a sexualidade humana. Olha quanto tipo de estudo e temas ele coloca. Casamento bíblico. Excelente. Bíblia NVT. Top demais. Estudos sistemáticos. Quando a gente chega no Novo Testamento, você tem aqui o conceito dos 4 evangelhos, por exemplo. O contexto, as discussões históricas que estão acontecendo agora, por exemplo, sobre a questão das suas autorias, né? O que é anônimo, o que não é, o que os pais da igreja colocaram de confiabilidade, como Papias, Irineu, Clemente, Eusébio, a redação das fontes, a crítica textual, a organização, se era Mateus, Marcos e Lucas, depois descobriram que na verdade é Marcos que é a raiz dos outros, e João, que é sempre o independente, né? O por fora dos evangelhos, porque ele tem todo o conteúdo exclusivo diante dessas realidades. A confiabilidade histórica no texto, por isso que a ciência ninguém consegue dizer que é mentira, que é falso. Então ele tem toda uma teologia e um estudo que é atual, tá? Então vale a pena sim, super vale a pena. A cronologia de Jesus, Bíblias atuais, com ciência e arqueologia junto. É disso que eu estou falando.
sem só aquela conversa fiada da tradição. A tradição diz isso, a tradição diz aquilo. Não, amigo, vamos para o trabalho correto. Olha, os autores, quem ele coloca aqui como referência, são os melhores. D.A. Carson é o melhor do mundo. Então, aí além disso, ela tem introduções posteriores aos apóstolos, a questão do cânon, isso aqui é interessante, ó. A igreja pós-apostólica, o que acontece. Ele faz uma cronologia também do cânone da doutrina, o Império Romano, todos esses pontos aqui que são interessantes, a canonização dos textos do NT, coloca a questão do Império. Olha como ele trabalha a cronologia de forma bem interessante. Depois ele vai te dar materiais de referência, a Bíblia de Estudo, NVT. Dentro disso ele dá um plano de leitura, ó. Isso é interessante, plano de leitura para você ler a Bíblia aí. 1 ano, 6 meses, 3 meses, 66 dias, como eu já li. Então assim, estudos, dicionários de termos hebraicos e grego. É uma Bíblia super completa. Os termos hebraicos, tá? Olha que interessante tudo isso. Depois eles te dão os termos em grego também. E vem assuntos e materiais de estudos que ele vai colocar aqui. A partir disso, olha quanta coisa se tem de material nisso aqui. Assuntos e materiais de estudo. É enorme. Aí depois tem um dicionário com concordância. E isso também é super interessante. Olha o tamanho desse dicionário com concordância. Resumindo, você tem uma Bíblia com muito material. Muito material, além dos mapas finais, que são interessantíssimos esses mapas. Então, gente, olha quanto de mapa que a gente tem. Além da cronologia do acontecimento bíblico. O templo no período do Antigo Testamento, Israel e Oriente Médio. Então finaliza super bem. Uma Bíblia excelente. Super recomendo. Bíblia de Estudo NVT, uma Bíblia atual, científica, arqueológica, histórica, que vai te dar muita base para você ter um conceito teológico e, de fato, entender a Bíblia como ela deve ser entendida nos dias de hoje. Um abraço.